Olá, boa noite, meus queridos companheiros. Boa noite, Silvano Braga. Boa noite também, Mariângela. Boa noite, Sr. Antônio Onofre. Boa noite, Filomena. Marina Paula, boa noite. Fernanda Guedes, boa noite. Marcelo Machado, boa noite, seja bem-vindo. Meu querido amigo e professor Paulo Henrique Bueno, boa noite. Boa noite, Valdete. Michele e Gabriel, boa noite para vocês. Olá, Wagner, Pimentel, boa noite. Ricardinho e Lúcia, sejam bem-vindos. Anita e Clarindo, Andréia Vieira, Adriana Dantas e Andréia Dantas. Glória Quirino, boa noite. Boa noite também, Marilza. Olá, Luana, Adriana Valério, Sr. Luiz Alberto, muita luz e paz para todos nós. Andréia, olá, Joyce Kelly, Andréia Dantas, né? Vânia, boa noite também, Cecília e Reinaldo. Boa noite, Daniele Diamantino, boa noite, Selma, boa noite, Dinho. Olá, Márcio Fidelis, boa noite também para você, boa noite para Salete, para o Gustavo. Olá, Marinha, boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Nábia, também. Boa noite para aqueles que também às vezes não se manifestam e a gente não sabe, né? Mas que estão aqui participando conosco. Boa noite para vocês. Sintam-se abraçados por mim, pela espiritualidade e por toda a nossa família, né? Boa noite, Eveline, Roberta e Gabi. Sejam bem-vindas também. Boa noite para a Lourdinha, para o Camilo. Boa noite também para a dona Guiomar, para a Ângela, para o Yutinho, para Eloar, que sempre estão aí nos acompanhando. Boa noite, Érica, seja muito bem-vinda, como sempre. Boa noite também, Luciene. Boa noite, Rosana Marques, os nossos companheiros de Poços de Caldas. Boa noite também para a dona Luzia, para a Luísa. Boa noite para o nosso companheiro também Gessé, Adilson Riva, que sempre estão aí nos acompanhando. Olá, Leopoldina, seja bem-vinda também. Helena, boa noite. Com certeza Ele abençoa sempre. Joana Camargo, seja bem-vinda. Marcos Oliveira também, boa noite para você. Boa noite também para Ana Cristina. Boa noite para Célia. Carmen Inês, boa noite também. Boa noite para Cidinha. Vamos então fazermos a nossa prece. Já está no nosso momento, no nosso horário. A gente vai aguardar esses minutos enquanto vamos cumprimentando para que as pessoas possam chegar, né? Para participar conosco. Jossanã, boa noite. Seja bem-vinda também. Então vamos fazer a nossa prece, meus queridos amigos, meus queridos companheiros. Uma prece inicialmente para todos nós que aqui estamos, para todos aqueles nossos companheiros que fazem parte dessa família, que ainda não chegaram, que vão chegar, que vão assistir em outro momento, que todos possam estar nesse instante sentindo as bênçãos, a proteção e o amparo
do nosso Mestre amado e querido Jesus e da espiritualidade. Que cada um de vocês percebam essa luz que vai crescendo dentro de cada um e vai tomando proporções que começam a atingir as pessoas que estão à nossa volta e o nosso próprio lar. É uma luz que não fica circunscrita dentro de nós, uma luz, como disse o Cristo, que não pode ser colocada debaixo do alqueire, mas ela tem que ser colocada em cima do velador para que todas as pessoas possam ver, mas que as pessoas possam ver essa luz, ou o reflexo da luz do Cristo em nós, o que somente será possível através dos exemplos que nós vamos dando a todos eles, destes ensinamentos e dessas informações que nós recebemos constantemente. É uma alegria, com certeza, estarmos aqui reunidos. Todos nós estamos conseguindo aprender e assimilar alguma coisa, mas nós precisamos colocar em prática esses ensinamentos, mostrando para nós mesmos que a felicidade está exatamente em cumprir as leis divinas. É prazeroso cumprir as leis divinas. É prazeroso seguir os ensinamentos do Cristo e nos desapegarmos de tudo aquilo que as traças corroem ou os ladrões roubam. É muito prazeroso podermos estar aqui reunidos em família, emitindo vibrações e captando energias para que não somente nós sejamos beneficiados, mas todos aqueles que sempre lembramos, colocamos nos nossos cadernos de intenção, levamos para as nossas casas de oração e pedimos a Deus a bênção e a proteção. Sejam esses nossos familiares, sejam nossos amigos, colegas, sejam eles vizinhos, sejam eles doentes que nos pediram orações ou que seus nomes se encontram nos grupos de WhatsApp que nós pertencemos. Sejam eles, meus queridos, alguns que até mesmo se consideram como nossos inimigos. Que todos possam receber essa paz e tranquilidade que nós estamos recebendo, pois somente assim estaremos trabalhando para a melhoria do nosso planeta e automaticamente estaremos desfrutando desta felicidade. Muita paz a todos vocês e que nós consigamos nesses instantes aprender e assimilar mais algumas informações para facilitar assim a nossa trajetória, a nossa caminhada rumo à evolução. Que assim seja. Realmente é com muito prazer e alegria. O Wagner está lembrando, né? No aniversário da sua mãe que desencarnou, que ela receba o abraço de todos vocês, Wagner, familiares, e receba também o nosso abraço, né? Que ela possa estar lá no plano espiritual nos assistindo e nos acompanhando. Será um prazer. Maria Aparecida Moraes, boa noite Arlete, olá Leida, seja bem-vinda, Renato Leite, Gisela Goulart, boa noite Lilian Roldão, boa noite também Marilza Bilar, é um prazer tê-la aqui conosco, salvo engano é o primeiro dia, primeira vez. Fique sempre à vontade, sempre que puder, participe conosco desses nossos momentos. É um momento de oração, de reflexão, é um momento onde nós trabalhamos algumas informações interessantes que a gente vai aos poucos aprendendo, Marilza, justamente a melhorar e a mudar a nossa própria vida, a mudar os nossos comportamentos. Por isso que a gente sempre pede a todos para que nos livremos dos preconceitos, independentemente da religião que cada um possui, mas livrando dos preconceitos a gente consegue abrir a mente e o coração para todos esses ensinamentos e informações. Olá, Dona Luzia, que acabou de chegar, mas nós já aqui cumprimentamos Dona Luzia, o Dilson Riva, Rosane Junqueira, boa noite também, Lucinéia Cruz, boa noite, Marina Pereira, Marli de Paula, tantas pessoas que sempre participam conosco e este prazer é imenso. A Rosilene, Osmane, Diego, nossa, tanta gente que, me desculpem aqueles que porventura eu não vier a citar, mas pode deixar aqui o seu boa noite, pode cobrar de mim, olha, você não falou no meu nome.
que nós estamos aqui sempre para lembrar com muito carinho de todos. Mas o que nos interessa agora nesse instante, meus queridos companheiros, é a sequência. Olá, Daí, seja bem-vinda. É a sequência da nossa leitura e estudo. E hoje especificamente, dia de quinta, é dia de nós falarmos daquelas questões do Livro dos Espíritos. E nós estamos vendo e estudando ou lendo junto com Kardec as respostas que a espiritualidade nos apresentou sobre a comemoração dos mortos e os funerais. Olá, Gustavo Duarte, boa noite. E só para a gente recordar, nós vimos apenas então somente 3 questões, no último encontro, porque este é um assunto que suscita muitas, eu não vou nem dizer dúvidas, mas principalmente muitas curiosidades para muitas pessoas, Então, é algo assim gostoso, prazeroso, tocar em determinados assuntos e principalmente nos ligar àquelas pessoas que não são caras, que já partiram. Wagner e a Valdete lembrou aí da sua genitora, Dona Hilda. Então é sempre gostoso e prazeroso sentir esta saudade, uma saudade positiva, Sempre vem carregada de emoções, é claro, mas essas pessoas, ou melhor, estes espíritos, como a gente viu com Kardec, eles se sentem felizes quando são lembrados por nós que ficamos aqui, Ercília, boa noite, seja bem-vinda. Então, Kardec faz esse questionamento e a espiritualidade responde, eles ficam muito felizes quando nós lembramos deles e principalmente quando a gente lembra com carinho. Quando a saudade é a emissão de uma energia positiva para que eles estejam bem, para que eles melhorem cada vez mais. E Kardec até pergunta, mas seria isso só para o dia dos mortos, aquele considerado dia dos finados? Não, não é somente para os mortos e dia dos finados, não. Todas as vezes que nós lembramos e lembramos com carinho de todos estes seres, de todos esses espíritos, nós emitimos o nosso pensamento que chega até eles em forma de um abraço e de um abraço carinhoso. Não é apenas nos dias que são comemorados os finados, ou no dia que é comemorado, por exemplo, da sua morte ou do seu... Não, em todos os momentos eles são lembrados, ou quando são lembrados, eles vão sentir o nosso carinho. Por isso que a nossa saudade deve ser sempre positiva e nunca aquele choro de blasfêmia contra Deus por ter proporcionado essa separação. Não, isso aí vai chegar para eles como um pensamento e infelizmente um pensamento que vai proporcionar uma dor, vai proporcionar uma tristeza. E se nós realmente amamos essas pessoas, nós devemos sempre querer vê-los alegres, felizes, satisfeitos. Então o nosso pensamento tem que ser também de alegria e de satisfação. Boa noite, Aninha e Adriano Borges. De alegria e satisfação para que eles recebam também dessa forma, com alegria e satisfação. Então, com isso a gente vai mudando, Érica? A gente tem conversado bastante sobre isso. A gente vai mudando a nossa forma de ver e de encarar as coisas, sempre tendo a certeza que Deus é maravilhoso, é justo, é perfeito e que não cai uma folha de uma árvore sem que Ele queira. Só que agora, muitas das vezes, nós encarnados não conseguimos entender a dimensão e a importância dessa separação, mas nós vamos conseguir. O que nos importa agora, e dentro desses questionamentos que o próprio Kardec faz, é que nós lembremos dessas pessoas, lembremos desses entes queridos, mas sempre com alegria, querendo vê-los bem e principalmente ajudando-os e impulsionando-os para a alegria, para a felicidade, para a cura perfeita e plena. Kardec se preocupa também, a gente viu, aquelas pessoas que não são lembradas, que às vezes foram até enterradas como indigentes. Será que elas se sentiriam assim entristecidas, por exemplo, do dia dos finados, eles não serem lembrados? Kardec, a espiritualidade vai responder para ele, não. O que importa a Terra, o que importa o planeta para estes seres, para esses espíritos? Gente, importa muito pouco. O que mais chama atenção é exatamente aquele pensamento, aquela coisa boa e positiva que alguém
emite para eles. E muitas das vezes esses seres vão se achar esquecidos pela sociedade, mas não estão não. São sempre lembrados pela própria espiritualidade. Opa, esquecidos da sociedade? Lembrados pela espiritualidade? Não importa. O importante é que sempre existe e precisa existir este vínculo, essa ligação e principalmente este carinho. Agora, nós temos também aquelas necessidades de aprendizado. Sim, tem seres que precisam aprender e muitas das vezes esse esquecimento é uma lição para todos eles, né? Olá, Ana Cristina, olá, Paulo Witter. Então sim, uma oportunidade que eles têm exatamente de aprender. Aí a Luana ainda traz aqui o seu depoimento, né? Que ela já chorou e já sentiu essa revolta e hoje não mais. Por quê? Porque conseguiu entender os propósitos divinos. Que interessante, né? Parabéns, Luana, e que consiga e continue, sobretudo passando para outras pessoas essa forma de ver e encarar. Lógico que a gente tem que dar tempo. As coisas não são assim da forma como pensamos, ou porque nós já superamos, a gente vai querer que o outro num estalar de dedo supere. Não. Nós temos que dar tempo, mas a gente não pode deixar de testemunhar essa necessidade que precisamos de confiar em Deus, na certeza de que logo, logo haverá este reencontro. Bom, na sequência dessa nossa leitura, estudo, Kardec vai querer saber sobre essa visita que geralmente as pessoas fazem especificamente, boa noite Maria de Fátima, especificamente lá nos túmulos, onde ficam os despojos corporais daqueles que deixaram o seu corpo. E seria a mesma coisa fazer uma prece lá diante do túmulo, diante dos restos mortais e na nossa casa, por exemplo, ou lá no nosso trabalho? Boa noite Lidiane, boa noite Cláudia Fernandes. Seria a mesma coisa? Ora, a espiritualidade vai falar, é claro que é a mesma coisa. Por quê? Porque o que vai chegar no espírito não é o local onde você está fazendo a sua prece. O que vai chegar no espírito são exatamente essas sensações, as emoções, o pensamento que você está produzindo e emitindo é que vai chegar a esse espírito. A prece, como diz a espiritualidade, é que santifica o ato de rememoração. É a prece, não é o local. Eu não fui lá no túmulo visitar. Não tem problema, a sua prece vai chegar, seja de onde você estiver fazendo. Tá? Então, de novo, eles falam e são muito claros: não importa o lugar, o que importa é a lembrança e o carinho com que nós lembramos desses entes queridos. Aí André pergunta aqui, né? Como é que fica a condição do espírito perante a cremação? Mas André, não sei se você está percebendo, até diante dessas perguntas que Kardec vai fazendo e das respostas da espiritualidade, você está vendo que essa questão dos restos mortais não geram nenhum tipo de fator complicador para a continuidade desses relacionamentos entre espíritos, entre almas. Por quê? Porque o ato da cremação simplesmente vai ser aquele desaparecimento, ou vai se transformar em cinzas os restos mortais. Então, isso não muda, não modifica nada essa relação, tá? É a relação entre nós e aqueles que partiram. A cremação não vai mudar em absolutamente nada. De novo, o espírito continua vivo e ele continua recebendo os nossos pensamentos. Não importa o lugar, tá? Então, eles não ficam, né? Você está perguntando se eles não ficam ligados no momento? Não. Estou falando do relacionamento. Agora, o ato da cremação para o próprio espírito, aí é algo mais delicado, porque nós precisamos saber, o espírito está preparado para isso? Tá? Então, eu não sei.
Muitos de nós, infelizmente, nos ligamos tanto à matéria e nos ligamos tanto ao nosso corpo, que com certeza vai ter espíritos que vão sofrer com o ato da cremação. Boa noite, Paulo Santos, seja bem-vindo. Muitos espíritos vão sofrer, por quê? Porque eles estão tão apegados ao corpo que eles vão sentir este ato, este, entre aspas, fogo. Mas, repito, os espíritos que estão apegados à matéria. Por isso que a gente precisa passar por um processo, e isso, podemos dizer com muita tranquilidade, é questão cultural. Porque o conhecimento e a informação, quando ele já está disseminado na sociedade, ou quando aquilo já faz parte dos nossos arquétipos, né? Que é exatamente aquilo que a sociedade vai, através dos seus atos e dos seus hábitos, desenvolvendo, nós, intimamente, ou a nossa consciência, não vai registrando aqueles atos contrários ligados àquilo. Não, aquilo já entrou de tal forma na nossa consciência que nós estaremos totalmente desapegados ou desligados daquilo. Então, a questão cultural é muito importante, né? Lembra que a gente vem falando aqui dessa questão, sobretudo neuronal? Pois é, a gente precisa avançar, nós precisamos ampliar todas as conexões neuronais exatamente para que nós avancemos no conhecimento. Por isso que o conhecimento é de extrema importância. Né? Ontem ou anteontem alguém colocou aqui, salvo engano, foi a Filomena aqui. O conhecimento é importante porque o conhecimento nos proporciona a libertação de todas essas coisas. E se eu tenho conhecimento de que o espírito não sofre nenhum tipo de influência com a cremação, por exemplo, que é só o corpo, pronto, aquilo não vai me machucar, tá? Mas, principalmente, o que Kardec pergunta com relação aos relacionamentos, não tem nada a ver. E com relação aos despojos mortais e corporais, melhor dizendo, aí vai depender exatamente do apego que o espírito vai ou que o espírito possui. Olá, Maê, boa noite, seja muito bem-vinda. Perfeito, Zé Ricardo, boa noite também. Joana Oliveira. Então vamos seguir. Outra coisa que Kardec pergunta, porque a gente vai visitar, por exemplo, cemitérios, determinados cemitérios, e a gente percebe, né, que lá tem alguns túmulos que são, assim, quase que umas mansões, são com estátuas, com monumentos, com muitas coisas. Ainda há também determinados seres que, quando desencarnam, são feitas homenagens a essas pessoas. Foi colocado um busto na praça fulano de tal, para exatamente homenagear. E aí Kardec quer saber, os espíritos dessas pessoas, será que nesses momentos, quando são inaugurados, eles estarão presentes? Eles vão lá para poder acompanhar? A espiritualidade vai responder, mais uma vez, vejam, muitos deles vão sentir prazer nessas solenidades. Por isso, eles vão comparecer. Gente, uma homenagem que se faz para alguém, aquilo não deixa a pessoa feliz? O espírito desencarnado, ele também, ele continua sendo aquilo que ele era. É claro que os espíritos mais desapegados vão ter uma forma de sentir diferente daqueles mais apegados. Por quê? Porque nós vamos realmente saber o que faz diferença na vida do espírito. Nós estaremos muito mais vinculados à verdade. Eu já contei aqui para vocês uma historinha que está num dos livros da Sheila, que ela conta sobre exatamente um médico que era ateu, né? Não sei se vocês se lembram. O médico era ateu e ele era uma pessoa muito boa, e uma das pacientes se preocupava muito com ele exatamente porque ele era ateu. E assim, ela falava, né, que toda vez que ele chegava, perguntava se ela estava bem, ela, graças a Deus. E ele falava, não, graças a Deus não, graças a você, é você que está seguindo tudo. Então a paciente tinha preocupação com o médico, porque ela achava que, por ele ser ateu, ele não teria uma boa sorte depois do desencarne. Ela descobriu, resumindo a história, que ele desencarnou, ficou muito preocupada, rezou por ele, mandou celebrar a missa por ele, porque ela gostava dele, porque ele era uma pessoa boa.
Mas aquilo intrigou de tal forma que quando ela também desencarnou, que ela foi para o plano espiritual, ela quis saber. Nossa, eu estou preocupado com aquele médico. Estou preocupado com aquele médico porque, sabe, ele assim, ele era ateu, mas ele era uma pessoa tão boa e tal. Ah, não, você vai ter oportunidade de conversar. Até que um dia ele foi lá, visitou, e quando ele chegou, que ela viu, ele era um espírito iluminado. E ela estranhou. E aí depois que ele saiu, o amigo espiritual dela foi explicar, não, ele escolheu isso nessa existência. Por quê? Porque numa encarnação anterior, a família comprou para ele até um título de santo, e aquilo incomodou ele de tal forma que ele mesmo não se sentia preparado para tantas homenagens e tantas coisas que eles faziam para ele. E ele queria exatamente desvincular-se dessa questão e deste apego à religião, e queria provar que não precisaria da religião, que ele poderia ser uma pessoa boa independentemente disso. Então, só para vocês verem que essas questões, essas homenagens, essas estátuas, tem sim o seu significado, mas vai depender muito de cada espírito para ele, vamos assim dizer, dar a verdadeira importância para ele. A Erika ainda pergunta aqui, né, desses espíritos que porventura ficam vagando nos cemitérios, tá? Não, Érica, nem todos são espíritos suicidas. Qualquer espírito que não consegue enxergar a sua verdadeira situação, se revolta com a sua situação, que não aceita a morte, pode acontecer deles ficarem exatamente vagando. Pelo período de perturbação que cada um desses espíritos passa, a forma como eles passam, é o que a gente está vendo muito no livro Céu e Inferno, né, às terças-feiras, a forma pelo qual eles passam por esse processo chamado morte, dependendo da perturbação, muitos vão achar que continuam vivos e vão ficar aí vagando. E outros vão insistir em ficar e permanecer. Alguns vão se sentir culpados. Ou seja, cada situação precisa ser estudada e analisada na sua peculiaridade, tá? Cada um tem um jeito e uma resposta específica. E a Marinha vai falar aqui, perguntar dos cortejos, né? A única coisa dos cortejos, né, Marinho, é que a gente tem que analisar o seguinte: o cortejo geralmente ele é feito no momento ou momentos posteriores ao desencarne, à morte. E aí a questão é, como se encontra o espírito naquele momento? Nós também não sabemos. Principalmente por quê? Porque o período de perturbação dos seres sempre varia. Então pode ser que no momento daquele cortejo, o espírito esteja num processo de adormecimento colocado pela própria espiritualidade, para ele não presenciar determinadas coisas que poderiam atrapalhar a sua caminhada, a sua trajetória, ou o seu encaminhamento para o plano espiritual. Já tem outros que vão acompanhar tudo e inclusive ver e identificar as pessoas falando, conversando, falando sobre ele. Por isso que a gente tem que tomar um cuidado enorme com os velórios, tá? E aí eu indico, tem um livro do Luiz Sérgio que é muito interessante, chamado Na Hora do Adeus. Ele explica ali comportamentos corretos e adequados para esses momentos. Então, o cortejo vai depender muito da situação do espírito, exatamente para ele poder também avaliar. Agora, veja que coisa interessante, né? O cortejo que Bezerra de Menezes recebeu quando ele chegou no plano espiritual. Aí o dele foi diferente, não foi um cortejo dos mortos que estavam encarnados, me permitam, né, essa pequena forma de colocar, os mortos que estavam encarnados, mas foi um cortejo que recebeu ele dos vivos que estavam desencarnados. Ele escutou aquela barulhada lá no hospital tal, e falou, mas o que é isso, o que está acontecendo? Permitiram, ele foi, abriu a janela e viu tanto de gente, perguntou, mas que quantidade de gente é essa aí? Aí falou, isso aí são todas as pessoas que vieram te receber. Todos os espíritos para quem você fez o bem estão aqui hoje exatamente para te homenagear. Vejam, é um cortejo, uma homenagem feita no mundo espiritual. É algo realmente fantástico. E é isso que nós precisaríamos sempre estar preparados para buscar, né? Gleison Pacheco, agradeço, o agradecimento é nosso por a sua participação de sempre. Marinho, o encarnado é que gosta de ostentação. Mas, Maninha, também o encarnado que gosta de ostentação, ele, passando para o mundo dos espíritos, ele vai continuar gostando de ostentação. Por isso que a nossa modificação tem que ser incessante. Olá, Mariene Santos, boa noite, seja muito bem-vinda. A Valdete também faz o comentário aqui, né?
Perfeito. Olá, Célia. Então vamos continuar aqui. Então, essa questão das homenagens e tal, realmente tudo sensibiliza o espírito, mas a gente tem que ver a situação, o grau e o nível evolutivo deste espírito. Outra coisa que Kardec faz, né, para a espiritualidade, outro questionamento, é com relação, como é que eu posso dizer aqui, vamos assim dizer, resumir aqui um pouquinho para vocês, é com relação ao desejo que certas pessoas possuem, exatamente de ser enterrada em determinados lugares. Eu quero ser enterrado em tal lugar, eu quero que meu corpo seja levado para tal lugar, e vamos assim dizer, um espírito que tem um certo apego a determinados lugares. Gente, Kardec resume e fecha a pergunta: isso é sinal de inferioridade do espírito? Ora, eu acho que vocês conseguem responder da mesma forma que a espiritualidade. Todo tipo de apego, e principalmente apego relacionado à matéria, é um tipo de inferioridade, representa uma inferioridade. Nós somos espíritos e somos espíritos universais. Nós estamos hoje neste planeta que, quando não tiver mais utilidade evolutiva para os espíritos, ele será transformado, ele será destruído. Destruir nada mais é do que transformado em outras coisas, né? Lembra daquele ditado não, né? Daquela frase de Lavoisier, né? Salvo engano, na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, o planeta Terra, quando ele não tiver mais essa necessidade ou essa utilidade para a evolução dos espíritos, ele será destruído. E nós continuaremos a nossa evolução no restante do universo, em outros planetas, em outros sistemas solares. Então, não tem essa necessidade de nos apegarmos a determinados lugares. E isso sim, como diz a espiritualidade, representa uma inferioridade do espírito. Ele vai ficar preso lá naquele lugar? O lugar que ele foi enterrado, ele vai continuar ficando ali? Então, isso demonstra sim. E a gente tem que aprender que nós somos espíritos imortais. Os ossos que nós estamos utilizando agora nos serviram nessa existência. Nós já tivemos várias outras, assim como teremos outras adiante. Então, a gente não pode ficar preso e apegado a esses lugares. Ok? Vamos lá. Depois, na sequência, né, desse mesmo questionamento da 325, e aí eles colocam como 325A, Kardec quer saber da espiritualidade se a gente deve considerar como futilidade a reunião dos restos mortais de uma mesma família, de pessoas de uma mesma família no mesmo lugar. Seria isso futilidade? Bom, aí a gente tem que pensar. Primeiro é a questão espiritual. O espírito, ele não tem que ficar vinculado aos seus restos mortais, aos seus restos corporais. Ele tem exatamente que aprender que ele é um cidadão do universo e que ele tem que prosseguir com a sua evolução. Então ele não tem que ficar apegado, tá? Muitas das vezes isso é questão da própria família, às vezes é questão até de economia, porque não tem condições. Hoje a gente sabe que um túmulo não é algo simples, não é algo barato. Então, muitas das vezes é por questões também de economia, tá? Então tudo isso tem que ser levado em conta. Mas o mais importante que eu quero chamar a atenção aqui é a questão do espírito. Não há essa necessidade de ficar tudo concentrado num lugar. Isso aí, às vezes, são o quê? Costumes humanos. O espírito, repito, ele precisa da nossa afeição, ele precisa do nosso carinho, e não aquela preocupação de onde está sendo colocado os seus restos corporais, ok? A Marinha lembra aqui do São Marcílio comentando sobre essa questão do adormecimento. É realmente interessante, Marinha. O Wagner aqui comentando, né, sobre o que nós falamos aqui um pouquinho do Bezerra. Muita coisa aqui é exatamente materialismo, Wagner, materialismo.
E assim, a gente deve ter sim todo o amor, todo o respeito, todo o carinho, até com os restos mortais. Mas nós não podemos esquecer, o principal é o espírito, é o ser ou ente imortal. Isso é que é o mais importante, tá? Falando ainda sobre essa questão dos funerais, né? E aquilo que a própria Marinha perguntou aqui sobre os cortejos, Kardec faz essa pergunta na questão 326. Se essas honras que se prestam aos despojos mortais de alguém, isso comove a alma, isso é importante para o espírito? Aquela mesma resposta: o espírito já evoluiu? Ou o espírito ainda está ligado a essas ostentações que vocês mesmos colocaram aqui como respostas, né? Então, se o espírito já evoluiu e não está ligado a essa ostentação, para ele é de só menos importância. Por quê? Porque o que ele vai receber principalmente é aquilo que está no coração de cada uma dessas pessoas que estão ali prestando a homenagem. E não precisa estar ali presente naquele momento para prestar a homenagem, pode-se estar em qualquer lugar. Ele vai receber esse pensamento, ele vai receber essas emoções, essas sensações com todo o amor e com todo o carinho do mundo. Assim como, vejam, se você emitir algo também negativo, vou usar essa expressão, eu não gosto muito dessa não, de negativo, positivo, mas se você usar ou emitir algum tipo de pensamento pesado, difícil, rancoroso, tudo isso, gente, também vai chegar no espírito. Lógico que numa balança, né, você tem 10 coisas boas, 10 pessoas emitindo pensamentos bons, uma emitindo um pensamento ruim. Lógico que vai ser pesado tudo isso, e o que mais vai influenciar o espírito, lógico, vai depender da sua evolução, mas o que vai mais influenciar provavelmente são as coisas boas. Mas tudo, de novo, estará ligado, estará vinculado à sua própria evolução, por conta da própria também lei de atração. O que eu vou atrair, né? Realmente, Marinho, o assunto ele é complexo? Sim, ele é complexo, mas de uma certa forma a gente pode perceber que é muito simples e está ligado com o nosso conhecimento, com tudo aquilo que a gente conseguiu aprender, né? E principalmente com aquilo que o Evangelho fala muito para nós, os desapegos. Sim, os desapegos que a gente tem e precisa aprender aqui no dia a dia. Olá, Marcileia. Olá, Vilma. Boa noite. Não, muito pelo contrário, já começa a trabalhar o seu pensamento, Vilma, de forma totalmente oposta. Comece a desenvolver tudo isso que a gente tem feito, tudo isso que a gente tem estudado aqui. Começa a desenvolver que o espírito é imortal, o corpo é passageiro, a nossa existência ela é passageira. Então, não comece a sofrer por antecipação, não comece a se preocupar. Vamos procurar exatamente esse desapego que vai facilitar o nosso retorno. A Aninha ainda está colocando esse ponto. A gente não sabe nem a situação que a gente vai estar, né? Alguns podem exatamente por necessidade, no seu desligamento, já serem encaminhados para hospitais no plano espiritual. E aí, sim, Aninha, eles vão sentir toda essa energia que nós estamos emitindo. Vocês vão ver alguns livros, eles vão até relatar que tem determinados espíritos que estão lá dormindo e neste período de sono, alguns vão começar a ter sonhos, alguns vão ter pesadelos, nada mais é do que a consequência dessas influências que cada um vai recebendo, tá? Então, lá sim, vão receber do mesmo jeito tudo isso que nós estamos endereçando a eles. Com certeza tem muitos, né, que estão realmente assistindo e nos acompanhando. Bom, gente, estamos chegando aqui ao final do nosso momento de
de fecharmos aqui as nossas reflexões de hoje. Ficou faltando aqui 3 questõezinhas, 3 perguntas. Inclusive, né, algumas delas a gente até comentou sobre o espírito assistir ao seu próprio enterro, mas a gente comenta sobre isso no nosso próximo encontro, exatamente por conta do momento que nós nos encontramos. Já fechamos aqui, né, o nosso horário. Desejo a todos vocês muita paz, muita tranquilidade. Gratidão, Jossanã, com certeza é sempre nossa, né? Nesses estudos aqui que a gente vai desenvolvendo, nessa família que a gente formou aqui, que, nossa, praticamente é algo fantástico e maravilhoso. Muito obrigado a todos vocês, que todos tenham uma excelente noite e até o nosso próximo encontro.